Oi, 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 eu sou Thiago França e esse é o Sabe Som. Sabe Som é um podcast, programa de rádio totalmente dedicado a falar sobre música e outros assuntos que orbitam o tema. Sempre às sextas-feiras, às 10h30 da manhã, no Brasil de Fato FM, no 98.9 do seu rádio, no seu aplicativo de streaming preferido e também no YouTube e no site do Brasil de Fato. Hoje, episódio número 81, recebendo Gabel, cantor, compositor, filho do lendário Solimões, da dupla Rio Negro e Solimões. Essa informação é importante porque a gente já vai falar disso logo de cara no papo. E o Gabel apareceu ali por volta de 2021 com o seu primeiro disco Agropoc. É isso mesmo, Agropoc. Já dando um belo de um sacode no gênero, trazendo a temática queer LGBT para o universo sertanejo. Já logo de cara em 2022, o disco rendeu uma indicação para o Grammy e, entre outros lançamentos, o seu último disco, Cavalo de Troia, de 2024. Lembrando que cada conversa aqui gera uma playlist com os nomes dos artistas, as músicas que vão aparecendo ao longo do papo. Esta vai ser uma belíssima playlist que você vai encontrar o link na descrição do episódio, no seu aplicativo de streaming preferido. E já avisando que vai ter coisa lá que não rolou no papo, que só rolou aqui depois, em off, mas vai pra playlist também, que é coisa boa, então confere o papo aí. Gabi, eu tô animado de te receber aqui, porque eu acredito que esse papo aqui vai abrir um portal pra mim. Vamos ver. Vamos adentrar num universo paralelo ao meu. Eu acho que foi 2018 ou 2019, talvez. Primeira vez que eu ouvi falar de você, por conta de uma figura em comum que é Gali Galó. Ah, tudo. Gali, assim, grande amigo, assim, meu. Antes dele transicionar, né, numa vida prévia, participei de um disco, né, eu gravei umas coisas lá no disco Sombras e Sobras. Sim, que era antes de começar a fazer sertanejo, né? Antes. Até eu vi uma entrevista dele mais recente agora, né, falando que sempre foi uma questão e tal, e que na época ela tinha se encontrado mais no universo da música independente e tal, por se sentir mais à vontade com as pessoas e tal. Sim. E aí a gente já se conhecia quando ela tava trabalhando, acho que no site do Catraca Livre, há muito tempo atrás, e aí aquela coisa, né, amigo em comum e tal, falava, vou gravar um disco, eu falei, me chama que eu vou lá. E você fez o que no disco? Eu gravei sax. Ai, chique. É a coisinha que eu faço. Amo. E aí, mais ou menos um tempinho depois, né? Que foi mais ou menos nessa época do 18, 19 e tal, um amigo em comum, que é o dos Tangalas, que é tecladista. A gente conversando e tal, eu falei assim, e por onde anda Camila Garofalo? E ele falou assim, então, não é mais Camila, é Gali, né? Gali Galó. Gali, eu chamo, tá vendo? Eu falava Gali. Algumas pessoas falam Gali, outras pessoas falam Gali Galó. E aí, por conta disso, fui procurar e aí descobri que existia o tal do pocnejo. Sim, pocnejo, queernejo, enfim, tem diversos nomes aí. Eu só sertanejo LGBT também. Acho que o nome é importante, assim, pra nomear mesmo o movimento, mas no final das contas é o que a gente fala, é sertanejo. É música sertaneja, é música caipira. Mas assim, eu imagino o tanto de resistência que ainda deve ter, né? E eu queria saber entender um pouco desse cenário, porque é óbvio, dando um play, é música sertaneja. Sim. Assim, inquestionavelmente é música sertaneja. Mas a gente sabe que é um universo muito machista. Eu sou mineiro, então assim, todo mundo que nasce em Minas Gerais já tem um pezinho meio na roça. Sim, a família do meu pai é mineira. Né? Então já tem um... De que cidade? Algum interiorzão? É Claraval, é uma cidade do sul de Minas. É uma cidade minúscula. Faz divisa com São Paulo. Eu sou de Franca, que já é São Paulo. Então, eu
quase nasci mineiro. Eu acho que eu até brinco, a minha maior infelicidade é não ter nascido mineiro. Infelizmente nasci em São Paulo. Mas essa coisa, né? Quem nasce em Minas tem Uhum. tem esse pezinho lá, né? Pezinho na roça. Eu, quando era moleque, meu avô me levava pra fazenda com ele, Uhum. e era indo, ele tinha uma fitinha cassete preta lá, que ela não saía do carro, que era Sim. a coletânea dele, e assim... Só era de moda, né? Só modão. Só modão. Então, cara, eu imagino o susto que deve ter sido pra muita gente. Isso aqui, né? Assustou, causou um estranhamento. Mas assim, tipo, eu tive uma vivência de interior e de ir pra roça, assim, que era muito nos fins de semana, final de ano com a família. A gente tinha uma chácara da família e tem a chácara da minha avó também, que é em Minas, como eu falei, que a gente ia muito. Então eu saía desse contexto de Franca, que por mais que seja uma cidade do interior, é uma cidade grande ali da região, né? E fim de semana eu tava na roça, na chácara da minha avó, com os meus primos, com as minhas primas, escorregando no barranco em cima de um papelão, andando de charrete na cidadezinha lá. Eu morria de medo daquela charrete, porque a gente passava numa ponte que... Toda vez que a gente passava eu falava, vai cair, hoje vai cair essa ponte, meu Deus. E assim, tenho muitas memórias vivas, assim, tipo, dessa infância, indo pra roça, indo pra chácara. E, enfim, tendo essas vivências caipiras, assim. E aí, com 18 anos, eu venho pra São Paulo. Acho que na minha adolescência inteira eu já me sentia muito deslocado. E muito não pertencente àquilo. Já me sentia muito diferente desse contexto. Do interior, da música sertaneja. Sempre gostei muito de ouvir música sertaneja, música caipira por conta do meu pai. Mas eu nunca me identifiquei muito, assim, com as figuras. Com quem tava cantando. Sim, imagino. Com os visuais. Imagino. Com a postura, com o jeito de falar, com o jeito de agir. A música, nunca tive muitas questões, assim. Musicalmente, eu amava. E eu amo hoje. Mas rolava essa dificuldade minha de olhar e pensar que eu poderia fazer a mesma coisa que eles estavam fazendo. Por uma falta de referência mesmo. Não tinha uma pessoa como eu fazendo, né? E aí, na adolescência toda, eu meio que me rebelei, assim. Virei uma coisa meio rebelde de... Ai, eu odeio sertanejo. Não me identifico. Sertanejo é brega, cafona. Fui por esse lado e virei fã de divas pop. Amo. A Lady Gaga é a minha mãezinha, assim, né? E várias outras também, não só a Gaga, mas, enfim, eu acho que, como muitos adolescentes LGBTs... Little Monster, né? Little Monster. Alguma coisa eu sei. Sim. E aí, eu acho que como muitos adolescentes LGBTs, sobretudo meninos gays, assim, eu acho que do interior... Acho que a gente busca um refúgio na cultura pop, assim, na música pop. Porque eu acho que a música pop e esse contexto parece mais convidativo, assim. Parece que cabe mais a gente, né? Abraça mais. As divas pop estão ali falando sobre as nossas questões. Elas estão segurando a nossa bandeira. Elas estão fazendo pequenos gestos, assim, que mostram que, olha, venham. Tipo, vocês são bem-vindos aqui. O que o sertanejo nunca fez muito, né? Sim. Na verdade, nunca fez nada. Enfim. E aí, eu tive esse momento ali de renegar o sertanejo mesmo. Aí, venho pra São Paulo em 2018. Não, venho pra São Paulo em 2016, com 18 anos. E começo a ter contato com muitos artistas independentes, músicos. Porque aí, eu venho muito curioso também pra cidade de São Paulo. E venho pra estudar cinema, né? E música. E caio, assim, num mundinho de artistas independentes na cidade de São Paulo. Então, conheço muita gente que é de São Paulo, que é da periferia de São Paulo, que veio do norte, do nordeste, tentando carreira. Muitas pessoas, assim, de diferentes lugares. E todos esses artistas, a maioria, assim, que eu conheci, são artistas que prezam muito pelas suas raízes. Então, por exemplo, eu conheci um grupo de artistas... do hip hop, da periferia de São Paulo, que são artistas LGBTs e estão no hip hop falando sobre ser LGBT. Artistas do norte, do nordeste, que trazem regionalidade pro seu trabalho, falando sobre ser LGBT. E aí eu comecei a pensar se eu não poderia fazer uma coisa parecida, buscando as minhas raízes. E aí eu tive um insight, assim, de
e se eu fizesse um sertanejo que fosse abertamente, escancaradamente queer, sabe? Que fosse assim, falando sobre dois caras no meio do mato. E aí surgiu Amor Rural, sabe? Que é a minha primeira música. É a primeira? É a primeira música. Ah, só. Sim. É a primeira e é a maior também, né? Tipo, já comecei assim, chutando a porteira. Não sei se eu fugi um pouco da sua pergunta inicial, mas enfim, eu fui divagando Não, aqui muito. não é pergunta, eu não sou jornalista, é papo. Vale. É assim pra onde bom. quiser ir, tá tudo certo. Assim é ótimo. Mas enfim. Mas uma coisa que, assim, que me interessa, né? Saber como funciona isso no dia a dia. Você se apresenta nos mesmos lugares? Não, né? Não, assim, o que acontece o fato de eu ter o meu pai sendo o Solimões, né? Vamos contextualizar aí, talvez alguém tenha caído de paraquedas nesse episódio. Meu pai, né, sendo dessa grande dupla sertaneja renomada e tal, eu acho que eu acesso a alguns lugares que outros artistas independentes sertanejos às vezes não conseguem, né? Então, sempre que eu tô num grande evento, como Barretos, que eu fui recentemente, estava lá pra prestigiar o show do meu pai. É sempre mais nesse contexto, de estar com ele, sabe? Não pra subir num palco, porque eu sinto que o público é um público diferente. É outro público. Então, hoje, eu faço sertanejo fora do sertanejo. Eu faço sertanejo pra um público que é consumidor de cultura pop, assim como eu. Que é um fã de diva pop, que é uma galera que tá indo nas baladas pop de São Paulo. Então, é uma galera que se parece muito comigo, assim, nesse sentido. E claro que eu tenho um público expressivo também, assim, que vem do interior, que são pessoas que têm essa vivência. Só que eu ainda encontro uma dificuldade de acessar esses eventos, por exemplo, essas festas de peão, esses lugares, assim, esses bares sertanejos. Porque é isso, o público é outro. Então, dando um exemplo, eu fiz um show em 2019, quando eu lancei Amor Rural, numa festa que eu jamais achei que eu faria, cantando Amor Rural, cantando sertanejo. Que é uma festa no Capão Redondo, de funk, e aí eu subi no palco com a Jupe do Bairro. E assim, não tem nada a ver com sertanejo, mas eu acho que o fato do meu sertanejo ser muito disruptivo e ter esse viés de trabalhar e falar sobre representatividade queer, eu sinto que a minha música cabe em lugares não óbvios, assim, sabe? Cabe num rolê de funk no Capão Redondo, cabe num rolê independente no centro de São Paulo, de música eletrônica, sabe? E eu acho que isso é muito bom, assim. Porque aí, de alguma forma, talvez não musicalmente, literalmente falando, mas aí na questão dos assuntos, né? Converge muito. Aliás, direção, anota aí a Jupe do Bairro. Vou dar uma ligada pra ela vir aqui também, que ela é fenômeno. Sim, demais. Fenômeno. Fizemos um show, faz tempo que eu fiz um show com ela e tava pra fazer de novo. Jupe do Bairro, viu? Ela é maravilhosa. Incrível. Gabriel, porque eu fico pensando assim, por exemplo, esses lugares mais tradicionais. Aqui em São Paulo, por exemplo, tem o Villa Country. Villa Country, sim. Você já teve lá? Eu já estive lá com o meu pai, como eu falei, pra assistir show dele. Ah, tá. Não, mas tocando? Tocando não, ainda não. Não. Mas iria. Tipo, eu iria assim, por exemplo, se de repente, se eles fizessem um evento que fosse uma noite LGBT, não sei, sabe? Sugerindo alguma coisa assim, noite queer. É que eu acho que realmente é bem complicado, assim. Não sei se o público também tá pronto pra algo assim. Acho que é muito diferente pra eles, assim. Enfim, tem muitas questões aí, né? Tipo, acho que o buraco é mais embaixo. Mas eu acho que o meu trabalho e dos artistas queer no sertanejo, como Gali, tem a Red Alor também, que é uma drag queen sertaneja, né? E eu acho que o nosso trabalho tem uma missão, assim, de tentar puxar pessoas que musicalmente conseguem se conectar com o sertanejo de alguma forma, mas enfrentam isso que eu falei, de não se identificar com as figuras. Então acho que meio que a gente tá tentando ser essa referência, assim, sabe? De pessoas queer no sertanejo. Mas pra que essas pessoas que musicalmente
gostam dos sertanejos consigam se identificar também pra além da música, assim. Pra olhar pros artistas e falarem, ó, se parece comigo. Acho que nesse contexto aqui eu sou mais possível, sabe? Eu vi que... Aliás, sua irmã é cantora também, né? A minha irmã não canta profissionalmente, mas ela canta. Não seguiu carreira. Porque não quer, né? Não quis fazer outras coisas da vida. Mas a gente gravou 2 músicas juntos, né? Sim. Quer dizer, uma música eu, ela e meu pai. Carol Felizardo, E é isso? uma ela e meu pai, sim, Carol Felizardo. É o nome dela, né? Uhum. Então, porque eu dei uma investigada melhor agora, né? E vi que você tem essa coisa, né? Você tem esse lado mais autoral, queer e tal. Uhum. Mas você transita também pela coisa mais tradicional, tradicional. Sim. Um tradicional revisitado, que também recebe outros elementos. Não tô querendo dizer atualizado, porque não é essa palavra, mas assim... Reimaginado, assim mesmo. Tipo, Boa. Eu reimagino as músicas. Boa. Eu pego elas e penso, o que eu posso fazer de diferente? Mas assim, funciona mais ou menos assim, como se fossem 2 carreiras separadas? Tipo, não, né? Não, eu acho que não. Eu acho que tudo se conversa ali, sabe? Eu tô nesse projeto agora, que é o Rock Bravo, de pegar músicas caipiras e fazendo uma versão country rock. Inclusive, tô lançando agora Telefone Mudo, versão emo, por exemplo. E aí eu acho que tem uma estética mais dark, tem uma estética até meio roqueira, né? Um jaqueta de couro, uma coisa meio rocker boy, assim. E eu acho que isso não distancia, assim, de quando eu faço um show, por exemplo, de viola caipira. Um show que eu tenho que se chama Vitrola Caipira, onde eu canto músicas autorais minhas, versão viola, e músicas antigas mesmo. Um show só de viola, sabe? Sei. E eu acho que tudo se conversa, por mais que sonoramente tenha um distanciamento, eu acho que a minha figura, a minha estética, a forma que eu resolvo também trabalhar isso nas redes sociais, cria esses links, assim, sabe? Eu acho que pra mim faz muito sentido. Não sei pras pessoas, mas... Não, parece que faz muito sentido. Cara, você falou, veio uns flashzinhos aqui da infância, né? Porque realmente, cara, tem uma coisa assim, né? Cultural que é muito machista, né? Eu lembro daquela coisa assim de moleque e ir pra fazenda e tal. E a brincadeira minha dos meus primos era limpar peixe. Meu Deus. Porque a fazenda, o sítio ali é na beirada da represa de Três Marias, lá em Minas, né? Então, meu pai, meu tio e meu avô saíam pra pescar. E aí voltava, né? Voltava lá com o samburá cheião lá. E a brincadeira dá uma faca na mão desses moleques aí. Ia lá escamar peixe, abria, tirava... Isso pra mim já era demais. Assim. Mexer com um animal, matar galinha. Nossa, bicho. Era brincadeira de moleque, né? Achava a coisa mais louca do mundo, né? Que o peixe tem aquela boiazinha dentro ali, né? É verdade. Que controla, né? Se o peixe sobe e desce. Eu lembrei agora aí de já ver pessoas... Tirava aquilo ali e colocava lá num pote de água ali pra ficar vendo o negócio boiar. Lá. Era meio gore, assim. Bem gore. Eu acho que na cultura caipira, assim, tem muitas coisas que reforçam um estereótipo de masculinidade, assim. Sim. Né? Tipo, então, eu acho que, por exemplo, pega esses moleque, dá uma faca na mão deles e manda eles limpar o peixe. Eu acho que isso já, de uma maneira muito sutil, talvez, ali seja uma forma de ir trabalhando a masculinidade nesses meninos, sabe? Sim. Que, assim... São crianças, né? Exato. Vai saber, tipo, o que essas crianças vão se tornar quando elas virarem adultas. Exato. Mas eu acho que é um contexto que reforça muito esses papéis, assim, de gênero, né? O que é de homem, o que é de mulher. Então, eu acho que isso também é o que me afastou, né? Tipo, nesse período da adolescência ali, Imagino. de pensar, não, gente, não tem nada nesse contexto que me agrada. Eu não me identifico com nada, não quero fazer parte disso. Vou buscar outras coisas. E normal você negar também, né? Sim. Por um momento, tudo isso que aconteceu, né? Toda essa história e tal. E, cara, aí eu fico imaginando, assim... a música, né? O amor rural. Eu fico imaginando, sei lá, meus tios da roça ouvindo um negócio desse.
Uhum. Eu vejo a cara de desespero. Porque não é só uma questão de... É que é explícito também. Além de tudo, é explícito, muito explícito, né? Não é só uma questão... que já dá pra identificar também, ouvindo o seu disco. Tem o sertanejo, mas já tem esse flerte com a música pop, com algumas coisas que eu acho que dentro do universo sertanejo já é considerado meio tipo, isso aqui é coisa de mulher, isso aqui, né, justamente esse diálogo com as divas ali, algo, sim. Elementos pop, alguma coisa de sonoridade ali que já conversa um pouco, né? Eu acho que nesse contexto também cria-se esse ideal de homem que não se preocupa muito com estética, né? Opa. Que não se cuida, Opa. que não. Que é chucro, Opa. que é meio desleixado. Opa. Então acho que qualquer coisa que fuja disso, até pessoas que nem necessariamente são LGBTs, acho que tem uma série de artistas sertanejos novos hoje que estão brincando com música pop e estão com looks mais ousados, brilho. Por exemplo, o Luan Pereira, que tem looks muito extravagantes, assim. E eu vejo muitas pessoas questionando a sexualidade dele porque ele tem uma estética bem trabalhada, sabe? Então acho que se tem um homem preocupado minimamente com estética, isso já é um motivo, assim, pra se questionar. Não, e a coisa da honra, a coisa de, vira e mexe lá, a gente ali tava bem interior, né? A fazenda fica lá em Minas, ela chama Felizlândia. Felizlândia, meu sobrenome é Felizardo. E aí vira e mexe assim, cadê fulano, não sei o que, sumiu porque... não sei quem mexeu com a filha dele, aí matou o cara, não sei o que. É um ambiente muito, muito agressivo. É, né? Bem agressivo, né? É muito... E assim, só vejo com bons olhos essa mudança de direcionamento, essas quebras todas de paradigma e tal. Sim. E aí, cara, mas imagino o tanto que isso deve gerar de problemas e tal, e até um certo tanto de limitação de carreira mesmo, né? Porque... eu acho que tem algumas limitações nesse sentido, mas eu gosto do lugar e do caminho que eu tô construindo, assim, de ser uma coisa que tá entre o sertanejo e entre o pop, assim, tipo, por mais que isso às vezes me deixa num limbo mesmo, assim, de tipo, que tipo de festival que eu vou? É no festival sertanejo, é no festival pop? Que tipo de casa de show, em uma e em outra. Por mais que, às vezes, a gente enfrente essa dificuldade, assim, de entender pra onde que a gente vai se vender, eu acho que cria novas possibilidades, assim, vai criando um novo cenário mesmo. Eu acho que vai instigando o mercado também a pensar novas coisas, sabe? A perceber que tem coisas novas rolando, sabe? E eu acho que isso acontece em muitos gêneros musicais, assim, sabe? Eu vejo artistas, por exemplo, mencionei anteriormente, né? Artistas do hip hop, assim, LGBTs. Eu vejo como eles se incomodam, assim, como elas se incomodam de serem artistas do rap, mas na hora de tá em playlist, tá na playlist LGBT. Sim. Não tá na playlist do rap. Tá na playlist de um balaio ali, LGBT, que aí joga o sertanejo, joga o rap, joga o artista do Nordeste que tá fazendo um brega funk, aí joga um pop. Então você entra ali na playlist LGBT, tem de tudo, mas todo mundo é LGBT. E é óbvio que é importante a gente estar nesses lugares, mas a gente também quer estar na playlist sertaneja, na playlist do rap, na playlist... Porque é isso que a gente tá fazendo. Claro. Então acho que tem essas dificuldades, assim, mas eu acho que é importante também a gente se reiterar, assim, se reafirmar como, no meu caso, como um artista LGBT sertanejo, sabe? E, enfim, apesar das dificuldades, eu gosto do caminho que eu tô trilhando. Eu lembro dessa época aí, mais moleque, de ter, justamente lá na casa do meu avô, lá tinha uma coletânea do Rio Negro Solimões. Amo. E que é engraçado porque, né, você vê, por exemplo, você transita pelo funk, você tem coisa com pegada mais rock. O brega hoje que
é a grande música pop brasileira hoje. Uhum. É o brega, né? Sim. É onde todo mundo tá flertando e tá absorvendo coisas e tal, e trazendo elementos e tal. Mas, na verdade, a gente sempre foi meio assim, né? Porque eu lembro que já essa coletânea deve ser alguma coisa assim, anos 80, 90, alguma coisa assim. É o sertanejo... A gente lembra como sendo um sertanejo, mas quando você vai ouvir... Tem muita coisa. Tem muita ali. coisa, tem forró. Muita... Sim, total. Inclusive tem música com o nome de samba, com o nome de pagode, Se eu não me engano, com umas pegadas próprias, né? Com uma linguagem própria, mas que também tá conversando com tudo isso, né? Se eu não me engano, o primeiro disco do meu pai se chama Samba e Cachaça. Uhum. Samba e Cachaça. Eu não sei se é o nome, mas eu lembro dessa música. Não lembro também se é o nome, porque antigamente era tipo Rio Solimões volume 1, volume 2, volume 3. Tá. Mas eu lembro que, tipo, um subtítulo ali, eu acho que era Samba e Cachaça. E é isso, tipo, na discografia mesmo do meu pai e de outros cantores também, mas falar do meu pai que eu conheço mais, tem muito forró. Uma das minhas músicas favoritas é um shotzinho, assim, tipo, que é A Gente Se Entrega. A gente se entrega. A gente se entrega. É um forrozinho, sabe? E... Sucesso. E aí, ali nos anos 2000 também, você pega o disco Na Sola da Bota, aquela era ali de ouro de Rio Solimões, e tem muita coisa eletrônica. Muita coisa eletrônica, assim, tipo... O Frio da Madrugada, inclusive, que é do disco ali do final dos anos 90... Frio da Madrugada, ela é inteira eletrônica. Por mais que seja uma balada, não tem instrumento orgânico ali naquela música. Tipo, é tudo teclado. Mas isso é versão, né? Porque eu acho que não tem uma versão... Não? Não. A versão original, Gente, ela é uma versão eletrônica. Tipo. É engraçado, as coisas vão ficando na memória, assim, de um jeito, assim, que a gente acha que é, e depois vai ver e não é, né? Mas eu acho muito legal isso. E, assim, tem uma mudança também, eu acho, não sei se isso contribuiu um pouco pra essa mudança de direcionamento. Alguma influência deve ter. Porque a gente tem esse sertanejo que eu ouvia quando era criança, ali nos anos 80, começo dos anos 90 e tal. É um sertanejo que tá ligado pra América Latina, né? Tem muito da música mexicana, né? Música paraguaia e tal. No sul tem a coisa, né, do fronteiriça ali, do acordeon e tal. E aí eu não sei se foi quando chegou pra mim, ou se eu tô sendo mais preciso na questão cronológica mesmo. Mas ali no final dos anos 90, começo dos 2000 ali, a coisa começou a virar... a ter uma referência mais americanizada, né? Eu lembro o Garth Brooks quando apareceu, assim, aí de repente todo mundo parece que o som ficou um pouquinho mais rock, ficou um pouquinho mais voltado pra isso também, né? Eu acho que, eu não sei o movimento, assim, eu não sei quem começou primeiro, mas acho que o rock brasileiro talvez tenha sido o primeiro gênero musical a trazer a guitarra, né? Tipo, e aí eu acho que o sertanejo, ele foi meio na onda, assim, tipo, e aí começou-se a ficar mais country, né? Mais country rock ali, nos anos 90, nos anos 2000. Mas, sim, acho que tem aquele momento ali dos anos 50 e 60 que é muito latino, assim, que é muito, muito, muito latino. Milionários é Rico, inclusive, acho que talvez seja uma das grandes duplas, assim, que bebeu muito dessa fonte. Os trompetinhos, mariachi. Sim, e eu amo. Acho que é a minha era favorita, assim, do sertanejo. Eu acho sensacional. Porque me remete muito a uma coisa dessa essência latina mesmo, exagerada. E de um amor exagerado, de uma dor muito intensa. Tudo muito intenso. Até a forma de cantar era até meio... um artista de rádio, assim, sabe? Tipo, tinha uma entonação diferente, uma pronúncia diferente. Não sei, tipo... tinha uma coisa muito diferente ali. E eu tô num momento agora de pesquisa, assim, tentar me aprofundar um pouco mais num processo de apagamento cultural e racial, assim, que o sertanejo sofreu, sabe? Eu tô nesse momento de tentar ir o mais longe possível, assim, na história do sertanejo e ver, tipo, como começou, tipo, como que a gente foi disso pra o que é hoje, sabe? E tentar entender como a cultura indígena, a cultura afro também tem muita influência na música caipira, sabe? Sim. Mas é uma coisa que eu tô começando a pesquisar recentemente, assim. Também não tenho muita propriedade pra falar com muitas certezas.
E eu acho que é um assunto que me interessa muito, assim, porque eu acho que o meu trabalho, ele é muito pautado na representatividade queer, né, na ausência de pessoas LGBTs no sertanejo. Mas eu acho que tem um outro ponto que é a gente entender como o sertanejo é muito branco hoje. Totalmente. Totalmente. Tipo, se a ou gente... Ou pelo menos esse sertanejo que tá aparecendo, que a gente tá tendo acesso, o sertanejo mainstream. Quando a gente fala o sertanejo hoje, a gente, no geral, tá falando do sertanejo tá falando mainstream, disso, né? Eu acho que, por exemplo, muitas pessoas, hoje em dia, não fazem ideia, por exemplo, de quem é Cacique e Pajé. Que era uma grande dupla indígena de muitos anos atrás. Cascatinha e Inhana, que era uma dupla, um casal, né? De pessoas pretas, Pena Branca e Chavantinho, enfim, tipo, muitos nomes, assim, não brancos, que ao longo da história foram desaparecendo mesmo, assim, sabe? E aí, quando a gente pede pra alguém, fala 5 nomes de cantores sertanejos pretos que você conhece. Tipo, a pessoa não vai conseguir nomear, sabe? Tipo, porque é muito difícil. Óbvio, se a gente vai falando de artistas independentes, sempre tem uma pessoa num barzinho, todo mundo, tipo, conhece algum cantor sertanejo que tá tocando num lugar, mas não tem muito espaço para o trabalho autoral daqueles artistas, né? Porque o sertanejo mainstream é bem difícil mesmo de acessar, assim. Mas enfim, divaguei aqui. Não, ótimo. Não, mas é porque, óbvio, né? A gente sabe hoje em dia tem uma questão política, econômica por trás disso. A gente sabe, e aí eu imagino, né, que deve ser toda uma outra camada de problemas e dificuldades que o sertanejo muito ligado ao agronegócio, o agronegócio muito ligado à direita, à extrema-direita, ao bolsonarismo e tal. Cara, eu não consigo imaginar a dimensão do obstáculo e do né, do quanto isso deve ser problemático dentro... Essas coisas ideológicas também acho que afastam, né? Tipo, acho não, com certeza afastam. Como me afastou, assim, durante muitos anos, eu acho que afastou muitas pessoas LGBTs, afastou muitas pessoas pretas. Eu acho que cria essas barreiras mesmo, a ponto da gente não imaginar, assim, tipo, um cenário onde existam artistas LGBTs fazendo sertanejo, existam uma cena de pessoas pretas, falando sobre ser preto no sertanejo, sabe? Tipo, eu acho que são narrativas que a gente não consegue nem imaginar, porque em outros gêneros a gente consegue visualizar, consegue ouvir, consegue achar coisas que tem esse viés mais político mesmo, assim, na letra, na música. E no sertanejo, acho que tudo é muito ligado a tudo isso que você disse agora, assim. Então fica meio difícil de pensar outras possibilidades, assim. Sim. E como tudo é muito caro também, né? Tipo, pra produzir uma música, pra produzir um clipe, pra fazer um DVD, meu Deus do céu. Então, tipo, as pessoas acabam só... eu não... Vou fazer outra coisa, vou pra outro gênero. Um gênero que vai me aceitar mais, que talvez vai ser mais barato, que... Tipo, porque é isso, também o artista independente, ele não tem rios de dinheiro, né? E o sertanejo tudo é muito caro, assim. Então... É interessante você falar isso, porque até um papo que já rolou aqui no podcast, né? Tinha um papo aqui em São Paulo, nos anos 90, que era assim, que som você gosta? Eu gosto de tudo, menos sertanejo, axé e pagode, que é o quê? Eu gosto de tudo que não é de preto, de pobre, de periférico. Sim. Né? Gosto de tudo que não é isso aqui. Isso era um jargão, você ouvia todo mundo falando isso aqui em São Paulo. Então tem até essa mudança, né, da música sertaneja como carro-chefe desta indústria musical, né? Da indústria, da proteção dos interesses dessa extrema-direita e tal, que as figuras de destaque, de referência, não sejam um sujeito preto, velho, gordo, né? Como é, por exemplo, né, que você citou aí, né? Pena Branca e Chavantinho e tal. Então tem essa mudança mesmo, né? De estética para servir a um outro propósito, né? O sertanejo, ele acendeu... Não diria rápido, mas ele acendeu muito, assim, tipo... A gente pega lá, mesmo nos anos 60...
50 que a gente mencionou aqui, ele era uma outra coisa muito diferente, assim, do que é hoje. E tanto musicalmente quanto, sei lá, parece que até que ideologicamente, assim mesmo, sabe? As letras eram outras, as narrativas eram outras. Teve uma época em que a música caipira estava realmente falando sobre os prazeres e as dores de se viver no campo. Tem muita música que se a gente for cavucar assim, na música caipira, a gente vai achar muita coisa com um teor político, um teor minimamente ali militante, falando sobre a ascensão do trabalhador, progresso, como é difícil ter uma vida simples no campo, mas como ao mesmo tempo a gente ama isso. Enfim, mostrando ali a complexidade de ser uma pessoa do campo. E aí, corta pra 2025, sertanejo dominando tudo e sendo o maior gênero musical. E isso muito atrelado, como você disse, ao agro, à direita, enfim. E essa minha pesquisa que eu mencionei é justamente também para tentar entender como isso aconteceu, entendeu? Tipo, em que momento... quais foram os acontecimentos, os desdobramentos para que a gente chegasse até aqui, assim. Eu acho que essa pesquisa tem uma coisa muito pessoal, que eu pessoalmente gostaria de entender, mas acho que também é uma pesquisa artística, porque de repente, entendendo toda essa trajetória, posso abrir mais o meu leque, assim, de inspirações e criar coisas novas, buscar novas referências, enfim... Faço votos. É isso, assim, tipo, eu acho que tem uma coisa muito pessoal, mas tem uma visão artística, assim, também da coisa, sabe? É uma coisa que me incomoda muito, eu fico inquieto, assim, pensando nisso tudo, eu fico, gente, por que a gente não tá falando sobre isso? Meu Deus, vamos falar sobre o assunto. E, de repente, disso nasce um disco, sei lá, um projeto. Já que você falou disso, então, me conta como que é o processo de criação, assim, como que você trabalha nesse sentido? Eu tenho um processo. Tô com um projeto na cabeça, tô assim, projeto. Projeto. É isso. Eu tenho músico é isso aí, projeto. Eu tenho um processo criativo que ele não segue, assim, um padrão. Ele é muito fluido. As músicas, elas surgem de maneiras muito diferentes. Algumas músicas surgem melodia primeiro, outras eu tenho uma frase que fica martelando na minha cabeça um tempo, aí eu falo, eu vou ter que anotar isso porque essa frase não sai da minha cabeça. Às vezes é uma palavra específica. Por exemplo, depois de Amor Rural, eu lancei uma música que se chama Sugar Daddy. Que é uma música sobre não querer um Sugar Daddy, né? Sobre independência financeira, basicamente. E essa música surgiu de uma maneira muito aleatória. Eu tava num banho e eu pensei, eu queria muito mencionar Milionário José Rico numa música, fazer uma referência. E aí eu tava lá, eu tomando meu banho e pensei, como que eu posso, né, tipo, mencionar Milionário José Rico? Tem que ser alguma coisa que tenha a ver com dinheiro, né, milionário, rico. Aí eu fui, a partir desse insight, listando palavras. Então, milionário, José Rico, dinheiro, herdeiro, salário. E aí cheguei no Sugar Daddy. Falei, pronto, a música se chama Sugar Daddy. Só que antes mesmo, né, de eu ter a melodia, ter a letra, eu já tinha as palavras que eu queria na música. Então, a partir das palavras, eu fui construindo frases. E montando um quebra-cabeça mesmo. Então, isso foi um processo. Amor Rural foi um outro totalmente diferente. E eu me inspiro muito por tudo, assim. Tipo, às vezes a inspiração tá num filme, às vezes a inspiração tá numa coisa que eu vi na rua, às vezes a inspiração tá numa situação que aconteceu comigo, numa situação que aconteceu com alguém que eu conheço. Eu não sou aquele tipo de artista que escreve sempre sobre si mesmo. Eu sofri uma desilusão amorosa aqui, vou escrever uma música. Isso é uma das coisas que menos me inspira, na verdade, assim, tipo... eu gosto de estar atento ao mundo, assim, e as histórias de outras pessoas. Porque eu também acho que se eu for me inspirar só nas minhas histórias, as músicas nem vão ser tão interessantes assim, sabe? Então eu preciso de outros estímulos, outras coisas. E é isso, assim, tipo, eu acho que a inspiração, o processo, ele vem de formas muito inesperadas. Você toca violão? Não toco. Não? Nada? Não. Já fiz aula, mas... Não, mas assim, nem pra compor, assim, nem não. 3 acordes ali pra... Não, sou bem ruinzinho. E aí, vem melodia... Vem melodia, mas assim, o fato de eu ter adentrado muito a música pop, eu fiz faculdade de produção fonográfica. Então eu lido bem, até não profissionalmente, mas eu sei lidar bem com software de produção. Legal. Então eu produzo as minhas demos de forma eletrônica. Que programa você usa? Eu uso o Logic.
Olha. Eu amo Team Logic. Logic. Mas eu comecei com 12 anos, 13 anos, fuçando ali no Audacity. Que é um, né, Sim, acho que sim, todo mundo esse que é eu, todo mundo que eu das antigas. todo mundo que eu converso ali, tipo, que minimamente produz, meio que começou no Audacity. Aham. E aí, a partir do Audacity eu era meio ratinho, assim, de produção, de edição de vídeo. Então eu baixava tudo quanto é programa X, assim, programa aleatório que eu achava na internet e fuçava. Contrai um monte de vírus ali pro meu computador também, nesses processos. Coitado do meu computador. Mas é isso, aí eu sempre fui muito curioso pra essa parte de produção mesmo. E aí na faculdade eu aprendi a lidar melhor com os softwares que são usados, assim. O Pro Tools eu acho bem difícil, eu acho ele meio difícil de lidar. Pro Tools não é pra curioso, né? Não, já tentei ali e achei babado. Mas o Logic eu acho muito intuitivo e eu gosto muito. Super, eu adoro. Gosto muito, assim. E aí eu produzo tudo ali. Gravo com o celular mesmo a minha voz. Às vezes eu uso um type beat. Vou lá na internet, digito, um beat country com pop, um beat country com trap, não sei o quê. Produzo em cima, às vezes eu desconstruo as músicas, pego o baixo de uma música, a bateria de outra, vou fazendo um quebra-cabeça, construo a minha demo, levo para um produtor e falo, agora você faz isso com a qualidade de estúdio, porque eu fiz com a qualidade do meu quarto. Então é meio isso, assim. Não toco, mas tô sempre ali no computador tentando fazer música eletronicamente, sabe? Não, é legal. E é um processo totalmente diferente do que o sertanejo faz. E eu acho que isso combina muito comigo, porque o meu sertanejo, ele já nasce fora da curva. Então, eu pensei... Teve um momento que eu tentei me forçar a aprender um violão, mas eu percebi que eu não tava querendo. Eu tava tentando assim, como que um sertanejo não toca violão, sabe? Tipo, que coisa inadmissível, vou ter que aprender. Só que no meio do processo eu pensei, eu já sou todo errado, eu já sou tudo fora da curva, eu já tô fazendo tudo que não esperam que eu faça, então vou fazer diferente mesmo, vou por outro caminho, sabe? E como que você leva isso pro palco? Você tem vários formatos de show, várias formações, como que... Eu tenho algumas. Uma banda fixa, como que é? Eu não tenho vários tipos de show, tenho alguns, assim, específicos e shows que eu gosto muito de fazer. Então tem um show mais pop, que é um formato eu, DJ e balé, às vezes um balé que é formado por 2 bailarinos, às vezes 4, depende de onde a gente vai tocar, né? Que a gente faz muito show em balada pop mesmo, assim. Sim. Especialmente nesse momento de festa junina, que aí tem muita festa temática de festa junina, e a gente geralmente tem uns shows ali nessa época. E aí é o formato que mais cabe nesses lugares, né? Balé, uma coisa mais pop, mais eletrônica, com transições entre uma música e outra. Que eu acho que nesses espaços precisa do visual também, assim, né? Tipo, precisa ser um show esteticamente pensado também. Mas tem um outro show que eu amo muito fazer, que é o Vitrola Caipira, que eu mencionei, que é um show de viola. Sim. Que aí já fiz eu, viola e sanfona. Vou fazer no mês que vem eu, violão e viola. Legal. E é um show que cabe mais covers, né? Então, um show que eu canto Inesita, Trio Parada Dura... canto clássicos bem antigos como Tristeza do Jeca, Menino da Porteira, mesclando com as minhas autorais. E aí, são shows, assim, bem diferentes, que cabem em lugares diferentes. Então esse do Vitrola Caipira é muito bom pra centros culturais, coisas que tem a ver mais, assim, com um circuito cultural. E o outro pop, que é balada, basicamente. Já fiz poucos shows com banda completa, assim. Mas é algo que também é uma possibilidade, assim, dependendo do evento a gente se enrola, sabe? Você é mais do disco do que dos EPs, assim, dos singles e tal? Como que é? Sua produção vai meio pensando assim, vou fazer um disco? Ou tá mais assim, tipo, fazer uma música com fazer Não, eu penso muito disco. Sim, eu acho que é uma dificuldade minha, assim, porque enfim, né, o mercado musical, ele exige que a gente tenha uma constância ali, né, de lançamentos. Sim. E aí não é sempre que a gente tá conseguindo lançar disco, né? Disco após disco, assim, é complicado. E aí ele exige que a gente lance singles avulsos também, né? Então, eu tenho uma dificuldade maior de mergulhar na narrativa quando é um single solto, assim. Quando é um álbum, que aí eu crio todo um universo. Por exemplo, o Agropop, né? Eu criei ali o conceito
de que era uma programação de uma rádio. Então a primeira faixa, a introdução do álbum, é a vinheta da rádio. E as 9 seguintes é a programação dessa rádio. Então eu me sinto mais à vontade, gosto do storytelling mesmo, assim, tipo, de criar esse universo, pensar na estética, a ordem das faixas é uma coisa muito importante pra mim, tipo, porque as pessoas não mal imaginam que a ordem da faixa é muito importante, né? Mas eu gosto muito de pensar nesses detalhezinhos, assim, na hora que eu tô pensando num álbum. E quando vai lançar um single, é uma música só, né? Então, tipo, não tem todo esse pensamento por trás. Mas é uma coisa que eu entendo que é necessário, assim, e tô fazendo também. Assim, abrindo um parênteses aqui nesse assunto que não tem nada a ver com o que você falou, mas é só uma coincidência que o episódio passado tava o Ali Sater aqui, que é sobrinho do Almir Sater. Tudo. A conexão com a música sertaneja, apesar do som dele não tem nada a ver. E ele falou exatamente a mesma coisa que você falou agora, de fazer disco e de pirar na ordem, né? De ficar ali. É uma delícia, né? Nossa, é muito só bom. quem faz sabe, né? Que é você muito pegar, gostoso. ouvir as músicas e falar, não, essa daqui depois dessa. E é uma pira de artista, assim, tipo, que é uma coisa que quem vai ouvir como fã, como ouvinte, pra eles isso é até meio indiferente, assim, mas a gente fica, nossa, essa música tem muito cara de primeira faixa. Não, essa música aqui tem que fechar o disco. Depois vai cair na playlist, vai não sei o que, depois ninguém tá nem aí. Não, mas e a galera também nas plataformas hoje tem o modo aleatório, né? Muita gente clica lá no álbum e escuta aleatório. Ainda tem. Não, e tudo bem também. Eu acho que assim, uma vez que a gente lança, não é mais nosso. Aí o público faz da forma que eles quiserem, né? Eu pelo menos penso assim, tipo, eu gosto muito também dessa possibilidade de fazer música com as minhas interpretações, do meu jeito, mas depois que eu lançar, cada um vai também consumir e interpretar de um jeito. E às vezes as pessoas chegam em mim e falam, nossa, essa música sua me pegou de tal jeito, me tocou dessa forma, por que isso, por que aquilo? E eu falo, nossa, tipo, nunca imaginei, porque quando eu tava compondo, eu tava pensando numa outra coisa. Tipo, o que foi a coisa que mais te chamou a atenção, assim, que já falaram de música sua? Tem uma pessoa que fez um dia uma coisa muito maluca, que eu amei muito. Tem uma música do álbum que chama A Bandoleira e Atacante, né? Do meu primeiro álbum. Que é uma música onde eu narro um romance de 2 pistoleiros, de 2 bandidos, faroeste, assim, assaltantes de banco, e eles são um casal. E aí, uma pessoa um dia me mandou uma mensagem falando, Gabriel, eu escrevi um conto sobre essa sua música. Porque na música eu narro uma história com começo, meio e fim, só que aí essa pessoa pegou a música e estendeu ela, então ela criou um cenário antes, ela fez um conto mesmo, ela escreveu uma história com falas, tipo, parecia que eu tava lendo um livro. E aí eu fiquei tipo, gente, que maluquice, tipo, ela pegou uma história que eu criei e elevou à máxima potência, criou ali todo um cenário, uma coisa. Não, isso é muito bom, né? E eu achei muito bom. Porque de inspiração pros outros é muito bom. Porque ela não só, tipo, sentiu a música, interpretou de uma forma, mas ela criou uma nova arte também, né? Ela escreveu uma história ali baseada naquilo. Então eu achei muito genial, assim. E essa mesma música também já se desdobrou em desenhos, né? Porque como são 2 personagens, o bandoleiro e o atacante, tem uma pessoa um dia que fez um desenho ilustrando esses 2 personagens. E aí eles eram totalmente diferentes do que eu imaginei que eles seriam, sabe? Eu acho isso muito legal, assim, tipo... Não, sensacional. Muito sensacional. Bom. Cara, e assim, uma outra coisa que aí eu fiquei vendo lá, pô, eu me diverti muito. Pô, você perguntando pro seu pai o que é fubanga, e ele não fazendo a menor ideia do que... Não, tivesse ideia de fazer uma série de vídeos com ele, né? Pai, vamos lá. Muito bom, cara. E ele, tadinho, não sabia de nada. Mas depois que ele aprendeu também, agora ele só me chama de fubanga. É fubanga pra lá, fubanga pra cá. Porque eu fiz um vídeo também dele reagindo à capa da minha nova música, né? Do meu novo lançamento, Telefone Mudo. Eu falando como se Telefone Mudo fosse minha, né? Tipo, minha nova música, Telefone Mudo. A minha versão de Telefone Mudo, né? E é a roupa mais extravagante, mais louca, assim, que eu já usei. E que você olha e não tem nada a ver com sertanejo mesmo. Sim. É um look que eu realmente escolhi fugir ali da estética do cowboy. Então eu tirei o chapéu, tirei a bota,
E é uma coisa totalmente diferente. E aí fiz um vídeo com ele, dele reagindo. Pai, ó, o que você acha? Aí ele falou, como é que é mesmo a palavra lá que você falou? Fubanga. Ih, tá fubanga de tudo. Nossa, tem uma palavra que é acima de fubanga? Mais ainda? Então, enfim, eu vou ensinando essas coisas pro meu pai e ele vai aprendendo. Vai usando no dia a dia dele. Não, cara, genial. Achei muito bom. Dei muita risada lá com a sequência dos vídeos lá. Acho que isso é uma coisa que as pessoas gostam muito, assim, tipo, nas redes sociais e nos conteúdos que a gente posta, que é a discrepância, assim, tipo, de como é o meu pai, de como eu sou, sabe? Sim. E de como as coisas juntas funcionam, assim. Sim. Porque hoje mesmo postei um vídeo da gente cantando junto. Ah. E aí na hora que a gente tá cantando junto, tipo, funciona muito bem, sabe? Uhum. Então a gente funciona junto fazendo palhaçada, eu ensinando coisas pra ele que ele jamais pensou que ele aprenderia. E a gente funciona junto cantando também, sabe? Acho que é legal, assim. E, cara, já começou também. Quer dizer, começou. Porque, sei lá, acho que os primeiros 10 anos de carreira é começo ainda, né? Sim. Já teve Grammy no meio do caminho. Pois é. Isso foi uma loucura. Uma indicação ao Grammy, assim, com o primeiro álbum, né? E foi uma coisa que a gente não tava esperando nem um pouco, sabe? A gente fez. Tem todo o processo de submeter o álbum, né? Sim. Sei. Mas quando eu fiz, foi mais pra falar que eu fiz. Tipo, desencargo de consciência, sabe? Tentei. Sim. Foi meio isso. Aí quando saiu a lista de indicados, foi uma loucura, assim. Tipo, eu fiquei pelo menos uma meia hora, uns 40 minutos ali, achando que era pegadinha. Você foi? Fui. Fiquei... Eu devia ter ido. Fiquei uma semana lá, uns 5, 6 dias, vivendo vida de artista, né? Tipo, e foi a semana mais artista da minha vida, assim. Foi muito gostoso, porque aí todo dia tinha um evento, que aconteceu em Las Vegas, né? E aí a cidade parou pra acontecer o evento. Não faço ideia. Porque tem o dia do evento, mas a semana toda tá acontecendo coisas ali. Então tem evento da Rolling Stone, evento das plataformas digitais, Spotify, da Amazon Music, tudo. Todo dia tem alguma coisa pra fazer. E aí eu fui cumprindo uma agenda ali também, porque eu fui com o pessoal da minha distribuidora da época, né? Que era a ONU RPM. Eles, enfim, se mobilizaram ali pra, enfim, fazer com que eu conseguisse ir também. Foram comigo, me acompanharam. E aí a gente ficou vivendo essa vida de artista ali em Las Vegas. Amanhã tem Grammy, ontem teve evento do Spotify, não sei o quê. Pra qual after a gente vai? Vamos escolher. Tipo, muito chique, assim. Foi bem, bem gostoso. E fora, assim, tá no meio de muitos artistas, né, que eu admiro. O evento em si foi bem legal, porque me possibilitou ter isso também, né, tá ali... Né, do nada a Ludmilla ganhando um prêmio, do meu lado levantando e subindo ali pra pegar o prêmio dela. E eu não tava muito acostumado, assim, a estar ao redor de artistas muito famosos, de outros gêneros musicais, né? Porque eu acho que com meu pai, eu acho que meio que normalizei estar junto de artistas sertanejos. Então nunca foi uma... uau, sabe? Tipo, pra mim. Eu tenho lembranças, assim, por exemplo, de passar um fim de semana na fazenda do Daniel. Que Daniel chamou meu pai e aí a gente foi. Então era uma coisa meio normal, assim, tipo... Não era recorrente, óbvio. A gente não vivia sempre na casa dos outros, assim. Mas tudo foi muito naturalizado, assim. E aí eu acho que eu só fui pensar... Meu Deus, tipo... Tô no meio de gente muito famosa quando eu saí um pouco desse contexto sertanejo e... Comecei a acessar outros lugares, assim, sabe? Enfim. Em 2016 a gente foi, a minha banda, né, o Metá, a gente foi indicado ao Grammy também, mas a gente é muito jacu, cara. A gente só parou pra pensar nisso, assim, quando já tinha ido, assim. Tipo, uns 2 meses depois, assim, a gente falou assim, era pra gente ter ido. Mano, não, mas eu acho que no geral tem muitos artistas porque que... Pra gente foi um negócio assim, então falou assim, gente, isso aqui, que legal que fomos indicados, mas isso aqui não é pro nosso bico, né? Aí deu um tempão depois, a gente falou assim, não devia ter ido. Acho que tem muitos artistas com
com essa mentalidade, assim, de tipo, isso não é pra gente, ou, tipo, não é pro nosso bico, como você falou. E também, né, tem que desembolsar uma certa grana pra ir até lá, Então, né? ó, Tipo, gente, pessoal que está ouvindo... tem esse fator também, né? Tá? Tudo na vida custa dinheiro. Sim. Você é convidado pro Grammy, mas é o seguinte, o Grammy não te manda passagem, não te manda estadia. Ele só te dá a indicação. Só te dá a indicação. Se vira pra vir pro evento. Inclusive, já falei isso daqui. Chega no e-mail lá que se ganhar e quiser a estatueta, é 500 doleta a estatueta. Exatamente. Nossa. O gramofonezinho lá custa uma baba de dinheiro, entendeu? Então, para artista independente não é assim, não. Tudo custa. E até assim, os bastidores mesmo ali, tipo, quando a gente chegou lá na cidade, né, se hospedou, se alojou e tudo mais, tem todo um processo ali pra pegar as entradas. É uma coisa que, tipo, a gente ficou meio que um dia inteiro ali em função disso, assim. Então tem umas burocracias por trás também, tipo, que... Sim. Umas dores de cabeça, assim, sabe? É um luxo, vou pra Las Vegas pro Grammy, mas no meio disso tudo também você encontra umas coisas tipo, gente... E pra mim muito novo, né? Que era a minha primeira vez ali. E ainda bem que eu tava acompanhado de gente que já tinha ido, já sabia lidar. Eu arranho no inglês, eu falo inglês bem, mas... Acho que eu tava tão nervoso também que eu não ia saber falar hello e bye bye, sabe? Então... É isso, são muitos fatores, assim, que às vezes dificultam também a ida dos artistas. E é sempre muito longe, né? Tipo, ou é Estados Unidos ou é Europa. E claro, é Grammy Latino, né? Grammy Latino na Europa, Grammy Latino nos Estados Unidos. Exato. Acho que a gente tinha que trazer um pouquinho pra mais perto. Podia, né? Podia. Nem que, assim, que seja o México, sabe? Que aí o México, ele já... Com certeza. Cara, pô, demais. Gostei demais de bater esse papo contigo aqui. Muito sucesso. Obrigado. E considerações finais. O que tem de novidade? O que vai acontecer aí nos... Então, eu tô agora com esse projeto que eu falei, que é o Rock Bravo, que é um EP de 4 faixas. Tô lançando agora a 3ª faixa de regravação, que é Telefone Mudo. Já lancei Minas Gerais, do Tião Carreiro e Pardinho. A clássica Inhambu, Titã e Chororó. E agora o Telefone Mudo. E a última faixa é a minha faixa autoral, que fecha o EP. Enfim, e é um projeto bem especial de mescla de música caipira com rock, de viola caipira com a guitarra. E eu tô adorando muito fazer esse projeto, sonoramente, assim, brincar com os estilos. E é isso, ouçam Telefone Mudo, gente, que tá muito bom, é uma versão emo. Não, e ouçam Amor Rural, ouçam Sim, os ouçam discos tudo, todos, ouçam Rock tudo. Bravo. Rock Bravo, inclusive, pra quem não sabe, o título, né, ele faz essa brincadeira de rock, né, então sonoramente é um rock bem bravo. Mas o Rock Bravo, ele é um personagem do Léo Canhoto e Robertinho. Porque Léo Canhoto e Robertinho, uma dupla bem antiga também, que brincava muito com essa coisa do storytelling. Então, muitas músicas deles contavam histórias de faroeste. Algumas delas, inclusive, assim, tava lá rolando a música para e começa um diálogo no meio da faixa. E eles interpretando os personagens. Então, eles tinham o Lobo Negro, que era um delegado. O próprio Rock Bravo, que era um pistoleiro. E aí, uma das músicas era muito legal, a introdução, que falava assim... atenção, crianças, não fiquem na rua, o terrível homem mau está na cidade. Então, sempre personagens assim que criavam esse estereótipo de um bandidão, de uma pessoa perigosa do faroeste. E aí eu decidi que eu ia incrementar esse personagem nesse conceito do EP, que bravo. Porque às vezes eu me sinto um bandidão no sertanejo, uma pessoa perigosa que tá chegando e tocando terror, sabe? Às vezes eu me sinto essa figura excêntrica, assim, que causa estranhamento, que causa um medo, que causa uma repulsa. Então eu pensei, vou encarnar o Rock Bravo e desconstruir o sertanejo. Sensacional, cara. Brigadíssimo. Obrigado. Seu tempo à disposição. Valeu. Muito sucesso. Foi tudo, amei. Demais, valeu. Foi chique. É isso aí, encerrando o papo de número 81 aqui do Sabe Som, que contou com a presença do cantor e compositor Gabel, expoente do queernejo, figura espetacular. Confere lá no Instagram, tá? Segue ele lá que tem conteúdo muito bom, tem muita coisa boa lá, um cara que vale muito a pena.
Sabe Som que tem roteiro, trilha sonora e apresentação minha, Thiago França, a direção é da Camila Salmásio, a produção da Letícia Holanda, captação de imagem da Marina Ortega, os trabalhos técnicos de Adilson Oliveira e Lua Gattinoni e a identidade visual é do Rafael Canoba. No Brasil, de fato, a coordenação das redes sociais é da Rafaela Cury, a coordenação de rádio e TV da Muniz Ravena e a direção executiva é da Nina Fidelis. É isso aí, valeu e bons sons.